Olá, eu sou a Paula Pfeiffer, do Clube dos Surdos que Ouvem, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre pilhas para aparelhos auditivos e por que elas duram mais ou menos tempo. Alguns macetezinhos interessantes de você, que é um usuário de próteses auditivas, entender para compreender melhor o funcionamento das suas pilhas, a duração das suas pilhas e o que você está fazendo de errado para que suas pilhas durem menos. Se você já é sócio do Clube dos Surdos que Ouvem, já frequenta os nossos grupos de Facebook, WhatsApp e Telegram, você sabe que boa parte das pessoas lá do grupo não recomendam aparelhos auditivos recarregáveis. E é claro que boa parte aí dos conteúdos que você encontra no Google, YouTube, na internet como um todo, a respeito de aparelhos auditivos, eu diria aí que 95% deles são feitos por lojas, fabricantes, vendedores de aparelhos de audição. Isso significa que vão te falar sobre as vantagens, mas não vão te falar sobre as desvantagens. Inclusive, eu vou deixar uns links na descrição desse vídeo. Dá uma assistida nas aulas, não erre na compra do seu aparelho, para você entender uma treta do rolê da surdez chamada bloco amplificador integrado e por que você deve fugir disso igual ao diabo foge da cruz enquanto você pode. Porque infelizmente o que a gente vê é que a tendência da indústria da audição é nos tornar cada vez mais reféns dela, sem escolha, com esse bloco amplificador integrado aí, que foi pensado não na melhor alternativa para você, usuário de próteses auditivas, mas sim no encurtamento da vida útil de um aparelho auditivo. Se você é usuário das antigas, você sabe que a qualidade dos aparelhos auditivos antigamente, eu estou falando aí 10, 15 anos atrás, era infinitamente superior do que a gente vê hoje. Então, era muito comum que uma pessoa ficasse 10 anos usando o mesmo aparelho auditivo. Acontece que isso não dá lucro. O aparelho auditivo que dura 10 anos, ele é o terror da indústria da audição, justamente porque a pessoa não vai voltar lá para trocar de aparelho. Então, existem aí uns truquezinhos, macetezinhos que a indústria foi criando ao longo dos anos para fazer com que as pessoas voltem para comprar um novo aparelho num espaço de tempo cada vez menor. E para que você fuja desses truques, fuja dessas táticas, fuja destes aparelhos, não deixe de assistir essas aulas, ok? Dito isso, vamos falar um pouco aqui, eu tenho as minhas anotações, sobre a questão da sua pilha de aparelho auditivo. Então, por exemplo, quando uma pilha dura muito pouco tempo, a gente acha que o lote da pilha era ruim, que o fabricante era ruim, que a pilha era velha ou pior, a gente entra em pânico achando que o aparelho auditivo pifou ou está prestes a pifar, que é o terror de qualquer pessoa com surdez que usa próteses auditivas. Então, assim, nós temos 5 motivos que fazem as pilhas do aparelho auditivo descarregarem mais rápido, tá? Nós estamos falando daquelas pilhas que você abre, tira aquele adesivinho, coloca no seu aparelho auditivo e vai usar. Então, primeiro, uma pilha que não foi totalmente ativada. Eu vou explicar cada um deles, mas primeiro eu vou citar os 5. Segundo, um armazenamento incorreto das suas pilhas. Terceiro, um compartimento de pilhas sujo ou oxidado. Quarto, pilhas vencidas. Por incrível que pareça, tem muita gente que não checa a data de validade das suas pilhas e elas têm uma data de validade. E o último, pilhas de má qualidade. Já falei 1000 vezes para vocês nos nossos grupos. Cuidado com essas pilhas baratíssimas que vocês encontram nesses sites chineses aí, porque elas são baratas por um motivo. Elas são de má qualidade. Então vamos lá, bateria não totalmente ativada. O que é isso? Como assim? Todas as pilhas de aparelhos auditivos, elas são vedadas com um adesivo, tá? Que indica o tamanho da bateria. Então a gente está falando ali, pilha tamanho 312, 675, enfim. Só que esses adesivos, eles têm um propósito muito mais importante do que te informar qual é o tamanho da pilha que você está prestes a utilizar. Então, assim que ele é removido, o oxigênio se mistura com um composto de zinco dentro da sua pilha e ocorre uma reação química.
E essa reação é o que cria uma carga para alimentar os seus aparelhos auditivos. E essa carga permanece constante até que a reação química cesse por completo. Então, quando isso ocorre, a pilha do seu aparelho auditivo descarrega quase que imediatamente. Dito isso, entenda que as pilhas de aparelho auditivo elas precisam de tempo suficiente em contato com o oxigênio antes que você as coloque no aparelho auditivo e feche aquele compartimento, tá? Então, muitas pessoas cometem um erro clássico de arrancar o adesivo rapidamente e em menos de 2 segundos fechar aquilo e colocar dentro do ouvido. Isso corta o fornecimento de oxigênio inicial que ela precisa para ligar essa reação química que faz a pilha funcionar do jeito certo, ok? Então você vai remover o adesivo da pilha de aparelho auditivo e vai simplesmente esperar, deixa ela quietinha ali na sua frente entre 1 minuto e 3 minutos, que é o tempo necessário para que ela fique em contato com o oxigênio do ar e essa reação química seja efetivamente carregada para que a sua pilha tenha uma vida útil aí maior. Segunda coisa, o armazenamento incorreto de pilhas. Todos os dias eu recebo essa mensagem. Posso guardar minha pilha assim? Posso guardar minha pilha assado? Posso deixar o aparelho fechado com a pilha quando eu turno? Então assim, a segunda razão pela qual suas baterias de aparelho auditivo podem estar descarregando rápido é o local onde você armazena as suas pilhas, tá? Então, as pilhas de aparelho auditivo, elas são sensíveis a temperaturas extremas e elas devem ser guardadas num local fresco e escuro. O que o pessoal faz? Coloca as pilhas dentro de um desumidificador que fica super quente e ainda por cima tem luz UV. Então, assim, nunca, jamais, em hipótese alguma, você vai guardar suas pilhas em porta-luvas, em banheiro, em geladeira ou qualquer outro lugar que pode vir a atingir temperaturas extremas, sejam elas extremamente quentes ou extremamente frias, tá? E se você usa o desumidificador elétrico, lembre-se que ele esquenta, portanto você não vai colocar as suas pilhas de aparelho auditivo lá dentro. O que você faz? Usa um estojinho próprio para guardar as suas pilhas de aparelhos auditivos. Geralmente o lugar onde você compra fornece esse estojinho junto com o seu aparelho. Nós temos também a questão da sujeira e oxidação no compartimento de pilha. Nem todo mundo faz a higiene adequada do seu aparelho auditivo e é importante que você preste atenção nessa explicação que o seu fonoaudiólogo do lugar onde você comprar, adquirir as suas próteses auditivas, ele vai te ensinar a limpar, a cuidar desse aparelho auditivo. Você tem que prestar atenção nessa parte, porque se você não fizer isso, o seu compartimento vai ficar sujo e pior, ele vai oxidar. E o suor e a oxidação são tipo os inimigos número 1 e número 2 dos usuários de próteses auditivas, tá? Então, assim, dependendo do tipo de aparelho que você tem, você vai ter que levar ele na loja para que seja feita uma limpeza específica, ou então você vai aprender a fazer isso, vai pedir essa aula para o seu fonoaudiólogo e vai fazer isso toda semana. Quarto lugar, pilhas vencidas. Como eu falei, você precisa verificar a validade das pilhas que você vai colocar dentro do seu aparelho auditivo. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque uma pilha vencida, ela pode estufar e quando ela estufa, explode, ela destrói o seu aparelho auditivo e aí, meu amigo, você está ferrado da Silva. E por último, as pilhas de má qualidade, tá? Todo mundo que eu conheço já comprou, seja por falta de dinheiro ou por pão-durismo, pilhas de marcas baratíssimas aí nesses sites chineses, jurando que estava sendo super esperto e fazendo um ótimo negócio. Só que assim como qualquer outro produto da face da terra, há marcas boas e marcas ruins, e isso tem a ver com a qualidade do produto, tá? Sabe aquele ditado que fala que o barato sai caro? Se aplica perfeitamente aqui. Então assim, primeira coisa, você vai começar verificando a data de validade das suas pilhas, limpando o compartimento de pilha, esperando 3 minutos, tá? Até que a sua pilha esteja de fato ativada pelo oxigênio do ar antes de começar a usá-las. E vale a pena também você comprar um testador de bateria baratinho na internet para confirmar se as pilhas dos seus aparelhos auditivos realmente estão com uma quantidade apropriada de carga. Especialmente se você é aquela pessoa esquecida que sai de casa e não leva pilhas junto com você, quem nunca fez isso, eu já milhões de vezes, porque
que aí você fica na mão no momento mais impróprio. Por último, se você continuar com problemas aí, com a duração de pilhas anormal, muito inferior ao que você estava acostumado, leve o seu aparelho auditivo para a loja onde você comprou, para o fonoaudiólogo que te ajudou com isso, e mande para uma revisão, porque possivelmente o seu aparelho auditivo está com um problema e vai precisar aí de uma revisão, uma manutenção e um conserto. Junte-se a nós no Clube dos Surdos que Ouvem.